Oi, gente, boa noite. Sou a Lila da Raibonju. Hoje a gente vai estar fazendo aqui com o Rodrigo, o Israel e a Priscila uma live sobre o mercado de TI no Canadá, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, então fiquem à vontade para mandar perguntas. O Rodrigo vai começar se apresentando. Pode falar um pouquinho, Rodrigo? Sim. Meu nome é Rodrigo Paixão, sou de Recife e trabalho com desenvolvimento de sistemas aqui no Canadá há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu vim com minha esposa, ela fez o college e eu fiquei com o Open Work Permit. Open Work Permit, exato. Então, eu segui esse caminho e tem dado certo até agora. Meu nome é Israel Dias, eu sou de Recife. Basicamente, eu vim na mesma estratégia, minha esposa veio estudando e eu fiquei com o Open Work Permit. E eu entrei no mercado TI aqui no ano passado e passei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando na área de suporte ao usuário e infraestrutura. Meu nome é Priscila, eu sou de Brasília, sou gerente de projetos há 15 anos no Brasil. Meu caminho para chegar aqui, eu decidi fazer uma pós, eu vim sozinha, fiz uma pós em gerenciamento de projetos na Centennial e eu fiz o co-op por parte do meu programa e agora eu comecei a trabalhar na Accenture aqui como Project Coordinator, que é como se fosse um gerente de projeto júnior aqui no Canadá. Então, no geral, o Rodrigo veio como cônjuge, o Israel como cônjuge e a Pri veio como estudante e agora ela está trabalhando usando o PGWP. Me fala um pouquinho como foi esse processo de seleção de vocês, qual é a duração em média do processo de seleção, por onde vocês começaram a aplicar para entrar no mercado de TI aqui no Canadá. Falar um pouquinho mais alto. O meu processo demorou mais ou menos uma semana. Eu fiquei aplicando para algumas vagas. Coincidentemente, as vagas que eu apliquei não foram as vagas que eu fui, de fato, chamado, mas esse foi o caminho. Fiquei aplicando pelo LinkedIn, fiz bastante isso. E aí, em uma semana, eu recebi 2 propostas, eu escolhi uma, que foi a Sears, que eu trabalhei, que inclusive já fechou hoje em dia, mas eu trabalhei ela por 3 meses. E aí eu optei por esse caminho de LinkedIn. E o meu processo de entrevista variou. Eu fiz algumas entrevistas, mas alguns eles têm testes online, onde você vai ter que fazer uma parte técnica de programação online. E em seguida você vai para o RH e depois vai ter uma entrevista técnica novamente com alguém da empresa, geralmente o líder do projeto. E a maioria das empresas fazem muito isso. Eu passei por esse processo e durou no meu caso, durou em torno de 1 semana, mas tem entrevista que dura 2, 3 semanas só o processo de entrevista. Então, acho que varia muito da empresa, mas acho que 2 semanas é um número razoável. Como foi com você, Jael? Foi o mesmo padrão ou foi diferente? Foi bem o mesmo padrão, até porque, como ele falou, depende muito da necessidade da empresa, e a empresa estava precisando de alguém com muita urgência. E eu consegui uma indicação de uma pessoa que já tinha trabalhado na empresa e ele enviou o meu currículo e batia muito com o perfil do tipo de profissional que eles estavam precisando. E aí foi mais ou menos isso, foi 1 semana. Me chamaram para entrevista, acho que foi uma entrevista de 40 minutos a 1 hora, 100% técnica, não teve nenhuma pergunta fora da parte técnica. E eu, com menos de 1 semana, eles já me deram um feedback mandando eu ir lá comparecer para a gente acertar os detalhes do trabalho. Foi bem rápido. Bem, o meu processo é bem diferente dos meninos. O meu processo foi super longo. Não o processo de até achar uma vaga e dar certo, mas assim, o construir a carreira durante o curso aqui é bem importante. Durante o meu curso eu tive uma matéria que foi especificamente para ensinar como que você deve se comportar no ambiente do Canadá, como você deve montar seu currículo, como você deve fazer seu cover letter, como fazer networking, que aqui é super importante para conseguir uma vaga. O cargo dos meninos é super técnico, né? Então o meu cargo, como era um pouco mais gerencial, ele exige comunicação muito boa em inglês, então não é uma coisa que você adquire muito fácil. E assim, tem muita vaga para gerente de projeto e Scrum Master, que eram as 2 posições que eu estava procurando, mas a concorrência também é gigantesca.
Então, foi bom porque meu college me preparou para quando eu terminasse, e eu já vinha fazendo network há mais de um ano. Então, quando eu terminei o meu college, eu comecei a acionar todo mundo que eu tinha feito network, e foi praticamente todas as entrevistas que eu consegui efetivas assim dentro das empresas foi através de network, mas também eu apliquei com o LinkedIn, e alguns recruiters também me acharam no LinkedIn. Então, assim, sempre a primeira etapa é por telefone, como você falou, e a empresa que eu estou atualmente, a Accenture, foi via network, foi uma indicação de um professor da Centennial, inclusive, e foram 2 rounds de telefone e depois mais 2 rounds pessoalmente. Então, todo o processo da primeira entrevista até eles me confirmarem que eu ia ser contratada foi 1 mês. Então, é bem longo o processo, assim. E depois que eu recebi a notícia, foi mais 1 mês esperando para ser o primeiro dia de trabalho. Então, é um processo bem mais complicado, porque é uma empresa muito grande também. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, mas um pouco fora do contexto, às vezes, ou não. Mas você sentiu alguma dificuldade pelo fato de ser mulher? E para vocês dois, vocês veem esse mercado no Canadá aberto para mulher? Ou veem que tem alguma dificuldade no caminho? Porque a gente sabe que em alguns países existe ainda esse machismo de que o mercado de TI é um mercado para homens. Então, fale um pouquinho sobre isso, você também, sobre a dificuldade, se você sentiu nesse processo de seleção alguma dificuldade pelo fato de ser mulher, e o que vocês percebem no mercado, né, trabalhando na área aqui. Na época, pelo menos, na empresa que eu trabalho, não existe essa distinção entre homem e mulher. É basicamente a mesma coisa, não tem nada que a gente siga de guideline que instrua isso, que eles digam isso de alguma forma. Mas, predominantemente, homem ainda é o número maior da área de desenvolvimento, pelo menos, da área da gente. No meu grupo de trabalho existem, acho que 5 ou 6 pessoas ali, mulheres no grupo, mas a maioria ainda é homem, mas não por restrição da queda, mas pela natureza, eu acho, da área. É uma área de desenvolvimento, acontece muito de homens seguir esse caminho. Sinceramente, eu não sei o motivo, mas talvez por ser mais de exatas, de repente, pode ser isso. Mas, enfim, na Kepo não existe nenhuma restrição, eu não vejo nenhuma restrição desse tipo. Como é que você vê o mercado, Israel? Bom, lá na empresa, na parte de suporte ao usuário e na parte de infraestrutura de servidores, é predominantemente homens. Mas na parte de telecomunicações, na parte de redes, tem bastante mulheres no grupo. E, assim, eu já, depois que eu entrei lá, eu meio que participei diretamente de algumas seleções, ajudando meu chefe a escolher alguns perfis, e não existe nenhuma distinção, assim. Até por onde eu sei, algumas pessoas, por exemplo, da Índia, eu não consegui identificar pelo nome se era homem ou mulher, e não tinha nada no currículo, e você chamava o cara na entrevista, e às vezes você só descobria se era homem ou mulher na entrevista. Então, eu não vi nenhuma distinção. Eu acho que isso é bem tranquilo, isso de não ter preconceito por ser mulher e tal. É uma área predominantemente de homem, mas vem crescendo bastante, principalmente na área de business analysis e também no gerenciamento de projetos, porque mulheres são consideradas mais organizadas e tal. Então, é uma área de documentação da TI que tem sempre um público mais feminino. Mas, principalmente na Accenture, eu não enfrentei nada com relação a isso, porque é uma empresa que justamente promove as mulheres e a inclusão de todo mundo, né? Então, esse multiculturalismo que tem em Toronto, de gente do mundo todo, não tem discriminação. Eu não enfrentei, pelo menos, né? Não digo que não tem, mas... Não, é excelente. Eu vou pedir só 10 segundinhos, gente, porque tem pessoal falando que o áudio tá meio baixo, só para eu checar aqui o que tá acontecendo. Então, não, é ótimo que não exista, né, essa diferença no mercado. A gente sabe que em vários lugares existe essa diferença para determinados mercados entre
homens e mulheres. E me fala uma coisa, na opinião de vocês hoje, como é que está o mercado em Toronto? Eu queria até que vocês especificassem um pouco sobre as áreas de vocês em relação ao mercado. A Pri já chegou até a adiantar um pouquinho que tem mercado, mas como vocês veem isso hoje? A tendência, o mercado continua tão aberto do que quando vocês chegaram ou tem se fechado mais? Como é que está? Bom, na minha área, que é desenvolvimento, eu estava comentando aqui minutos antes com vocês, a gente está desesperado por pessoas. Porém, eu acho que a gente tem que interpretar um pouco com cuidado essa frase, porque as pessoas que estão no Brasil, incluindo quando eu estava no Brasil, eu via muito pessoal dizendo, a TI é muito forte, TI é só chegar, se você desenvolver desenvolvimento, você está garantido. E a gente sabe que não é assim. Quando a gente chega aqui, a gente percebe realmente que tem muita gente que tem sorte, que foi o meu caso. Tem gente que demora 3 meses, 4 meses para arrumar um trabalho, e aí tem vários motivos atrelados a isso. Mas a área de desenvolvimento, eu trabalho muito com front-end, mas o front-end e o back-end, os dois lados, exige muito, tá com muita vaga. Mas assim, não é para qualquer pessoa que chega. A pessoa que chega despreparada, ela não vai ser contratada. Isso acho que também segue muito a regra do Brasil. Mas a gente, aqui no Canadá, não existe muito também essa história, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, que você é um super-homem do desenvolvimento. Você tem que fazer tudo e vai ser mal pago. Aqui não existe isso, pelo menos eu não enfrentei nenhuma vez isso. Existe um cargo específico, você vai seguir aquele cargo específico. E a área de front-end, que no Brasil geralmente é muito desvalorizada, aqui no Canadá é extremamente valorizada. Então, realmente precisa de gente, precisa agora qualificação, a linguagem adequada que o mercado está pesquisando. No caso, hoje, Angular é uma linguagem muito forte, AngularJS, e tem o React.js também, que são a linguagem do Facebook. São as duas que são muito fortes no front-end. E no back-end, Java ainda é o mais predominante. Então, mas também tem muita vaga para PHP, tem muita vaga para .NET, tem bastante vaga. Java é o que chama, acho que isso é no mundo todo, incluindo o Canadá, incluindo Toronto. Então, a gente realmente precisa de muita gente. A gente vê, eu participo do grupo de entrevistas da empresa que eu trabalho, e a gente tem entrevista quase todo dia e não chega a chamar todo mundo. Ou seja, existe um desespero, mas ao mesmo tempo exige também a busca por um profissional adequado para aquela vaga. Então, não é somente chegar e já estar empregado. Quando eu estava no Brasil, eu ficava um pouco preocupado, porque normalmente, quando eu via muitas lives no Facebook, eu não via falar muito da área de infraestrutura e da área de suporte ao usuário. Eu via muito falar sobre desenvolvimento e gestão de projetos. E eu vim para cá imaginando como é que seria o mercado. Eu estava uma incógnita para mim até o momento. E assim, apesar que eu escuto muitos canadenses reclamarem que a economia está indo devagar, etc e tal, mesmo na minha área de suporte e infraestrutura eu vejo bastante vaga. Lógico que se você chegar aqui com o background do Brasil, com a língua e com o network, que é como se fosse uma pirâmide para você quebrar a barreira da experiência canadense. Você quer a experiência canadense, então o ideal é que você tenha um network, você tenha um currículo no Brasil, uma experiência, um background interessante e o idioma. Com isso, você consegue a vaga muito rápido. Mas assim, se você não, eu já vi casos aqui de amigos meus que conseguiram vagas excelentes na parte de gestão de projetos, sem tanto um domínio do idioma e sem um network, mas os caras tinham um background excelente e o cara precisava de um profissional com o perfil dele e contratou. Então, eu vejo a área de TI assim, bem aquecida. Não é essa fantasia que as pessoas pintam, que é só você chegar aqui dizendo que a TI vai ser contratada, mas eu vejo uma coisa promissora. Como é que está na tua área de projetos? Então, ainda está bem forte, principalmente na parte agile, né? Está crescendo bastante, muitas empresas aqui estão migrando também para a parte mais agile. Então, tem muita vaga para Scrum Master. Para gerente de projetos ainda tem bastante. Mas, com relação a isso, eu concordo plenamente com os meninos. É bem difícil você chegar num país onde você não conhece ninguém e trocar lá o seu LinkedIn da forma que a gente fazia no Brasil e achar que vai achar um emprego. Não é assim. Aqui a gente tem que
pesquisar bastante, adaptar o nosso currículo para o que o mercado procura, porque hoje são ferramentas de busca que vão te colocar, linkar com a vaga, né? Então é tudo muito eletrônico. Então você tem que estar bem consciente de que você tem que correr atrás bastante para dar certo com aquela vaga que você espera. A dica que eu dou também para muita gente na minha área, é o que eu estou fazendo agora, é assim, se você já está num cargo muito elevado, talvez você pense em chegar aqui e procurar uma vaga num nível anterior para já estar dentro de uma empresa, e você estando lá dentro da empresa você consegue crescer mais rápido, e tem muita oportunidade, mas também a pessoa tem que ser boa. Nós três mesmo aqui, a gente tem um currículo bem forte no Brasil já, né, de muitos anos de experiência, então isso foi um diferencial para o pessoal me achar no LinkedIn, e também eu recebi muitas ligações pelo meu currículo, por ser muito forte. Mas daí a você ir para uma etapa, enfrentar um entrevistador aqui, que o processo de entrevista é completamente diferente do Brasil, eles analisam muito as suas soft skills ao invés das suas technical skills. Então, você tem que treinar a fazer entrevista. É bem diferente. A palavra eu acho que é diferente. A gente estava até conversando aqui antes de começar a live sobre essa questão das aplicações e das dificuldades para entrar nos mercados, não só de TI, mas eu acho que de várias outras áreas também. Uma coisa que é muito importante, a gente sempre fala muito, a experiência na área é muito importante. Às vezes a gente tem algumas pessoas que querem mudar de área, vou entrar direto no mercado de TI porque eu sei que eu tenho um emprego garantido. Às vezes não é bem assim, né? A tua experiência no Brasil, às vezes, vai contar mais do que a formação que você teve, né? Ou qualquer outra coisa do tipo. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram aqui? Vocês tiveram alguma dificuldade na entrevista por causa do idioma ou pelo perfil de entrevista ser diferente do que a gente tem no Brasil? Quais foram as principais dificuldades de vocês no mercado? No meu caso, eu tenho um problema seríssimo com o nome. Só um pouco mais alto. Eu tenho um problema seríssimo com o nome. Então, quando eu estava em Ottawa ainda, antes de vir para Toronto, e aí as empresas ligavam para o telefone, e já era o primeiro problema, já foi logo daí, porque o telefone, eu não entendia qual era a empresa que estava me chamando, eu não entendia qual era o nome da pessoa que estava falando comigo. Então, eu passei por alguns perrengues nesse, e aí inclui, lógico, o meu nível de inglês, que na época ainda não estava tão melhor, bom como está hoje, talvez, mas eu tinha essa dificuldade. Então, o telefone foi uma grande dificuldade que eu passei, mas à medida que eu ia fazendo entrevista, cada vez eu comecei a anotar a ordem que eu falava as coisas, né, da minha experiência de trabalho, e aí eu criei uma técnica ali minha mesmo, não foi nada de técnica conhecida não, mas eu inventei alguma coisa ali que funcionou para mim. Eu escrevia em inglês no papel, e aí eu fui fazendo isso chega uma hora que você fala tanto da sua história que você fica automático. Então acho que esse é um treino, tem que se fazer um treino de entrevista, realmente eu não fiz, minha dificuldade grande foi essa. E na hora que eu entrei na empresa, aí eu passei pela segunda etapa do meu nervosismo com o inglês, porque realmente tem hora que eu não entendia absolutamente nada, pelo fato do nervosismo, não pelo fato da falta de competência na área, mas o inglês entra no meio, você tenta pensar de um jeito e aí traz o português para a história, e aí por várias vezes saía a palavra em português, inclusive. A gente lida com um imigrante que também do outro lado não fala direito. E ainda tem isso. Então Dependendo da empresa que você trabalha, a pessoa que está do outro lado também está na mesma dificuldade que você. Então você está naquela comunicação e fica realmente complicado. Mas eu acredito que isso todo mundo passou, acho que é normal, e as pessoas a gente vai evoluindo nesse sentido. Então, eu acho que cada um tem uma diferença, assim, tem uma dificuldade, tem gente que não tem dificuldade no inglês, mas tem no processo da forma como que se trabalha, enfim, né? O processo de entrevista é difícil, é mais complicado realmente, porque o nível de exigência é maior também. Então, eu acho que a minha parte foi muito nesse sentido. Como foi para você? Ele tirou as palavras da minha boca. Depois que eu fui contratado, eu passei, assim, até a contratação, todo o processo foi muito pessoalmente, então foi menos difícil para mim. Mas eu passava boa parte do tempo prestando suporte no telefone. E quando o usuário ligava para mim, querendo que eu resolvesse uma coisa de imediato, e vomitava muita informação em cima de mim,
muitas vezes o cara também era imigrante, então tinha um sotaque também, como eu tenho. E aí, às vezes, dava uma tela azul, entendeu? E aí você tem que usar um pouco da experiência da área, o jogo de cintura, às vezes, pela minha experiência do Brasil, como você falou, que ajuda. Eu conseguia deduzir o problema entendendo 40% do que o cara falava no telefone. E algumas vezes eu dizia a ele que eu preciso de aprovação para fazer isso, me manda um e-mail, por favor, só para registrar. Mas era mentira, eu não precisava de aprovação. Eu queria ler o e-mail para entender o que ele queria. Eu fiz bastante também, quando eu não sabia o nome, a técnica que eu inventei também foi meio que por aí. Pede e-mail para oficializar. Eu pedia, vocês podem mandar por e-mail para saber o endereço, porque às vezes ele dizia, o endereço da empresa é tal. Eu recém-chegado, eu não sabia nada da cidade. Eu não entendi o nome. Pelo menos você entendia o cargo. Aí o nome tinha tudo, a descrição do cargo, tinha tudo. Então acho que isso são coisas que a gente vai ter que ir aprendendo na medida que vai surgindo. Isso foi um grande problema que eu passei no começo. Atender o usuário, resolver problema pelo telefone. Foi complicado. Meu processo foi um pouquinho diferente, porque como vocês não passaram pelo college, né? Então vocês já foram para o mercado direto, né? Já foram para o fogo direto. Então, acabou que eu recebi um apoio muito grande do próprio college. Eles têm um Career Center lá que, assim, fazia simulação de entrevista. Eles me ajudaram bastante, isso foi excelente. E eu acho que uma das coisas que também, mas, na verdade, respondendo a sua pergunta, o que foi mais difícil para mim foi a autocobrança. Não foi nem, assim, todo o processo, eu já sabia o que eu ia passar, mas chegar com um nervosismo e uma cobrança de que eu tinha que conseguir era... E aí atrapalha a língua, você não consegue raciocinar mais inglês direito. Por mais que você se prepare, se você se cobrar demais, porque você sabe que tem um deadline ou alguma coisa assim, você tem todos os problemas de vistos envolvidos aqui, que é uma pressão enorme em cima de quem estuda. Então, é bem complicada essa parte psicológica. Eu acho que a gente tem que se preparar muito. Então, como eu conversava com muito brasileiro, inclusive a gente criou há uns 2 meses atrás um grupo de gerentes de projetos brasileiros que está ajudando todo mundo, não só na parte de TI, mas várias outras áreas, porque é uma área muito complicada. Você tem que ter uma comunicação muito boa, você tem que lidar com comunicação num país que você nunca trabalhou antes ou nunca lidou com a língua antes. Às vezes tem muita gente que chega com experiência de ter trabalhado nos Estados Unidos, outros lugares, mas quando você não trabalha e vai dar esse start aqui, é bem complicado mesmo. Fora a cultura também, né? A cultura influencia muito. A gente tem uma forma de pensar no Brasil e chega aqui, a coisa não funciona da mesma forma, né? Então, até isso também influencia muito na... também a abordagem é diferente, né? É bem diferente. E eu conversava com muitas pessoas assim, eu falava assim, eu tô há 1 ano procurando uma vaga. Eu tô há 6 meses e não consigo, e eu ficava desesperada, que eu falava assim, cara, não vou conseguir nunca, se essa pessoa que tem um currículo talvez melhor do que o meu não está conseguindo, como é que eu vou conseguir? Então, assim, essa autocobrança a gente também tem que tomar muito cuidado, que dá certo. Se você fizer todos os passos bonitinhos e se planejar... Por isso que eu dizia agora, não vamos assustar também quem está assistindo, mas realmente tem que se preparar. É o que a gente sempre fala, não tem nem o que comentar, que o idioma é importantíssimo, né? Ainda mais para quem vai fazer um processo de entrevista, numa área que a entrevista deve ser numa linguagem totalmente dentro de TI ou daquela área que você está aplicando, né, totalmente técnica. Então, tem as suas dificuldades, mas o mercado aqui é aberto. Você é bom, você vai estar no mercado. E o nosso lado bom também é que TI, como a TI, a gente já meio que fala inglês, estuda inglês desde da graduação, né? Então, acaba que, assim, algumas palavras a gente já consegue conectar, mas eu acho que um dos tópicos também que foi muito importante para mim, Lila, foi a questão do co-op fazer parte do meu programa, porque muitas vagas de empresa, muitas empresas aqui, elas exigem uma experiência canadense para contratar alguém. Então, assim, desse momento já barra um monte de gente de imigrante que acabou de chegar e não vai conseguir essas vagas. Então, por eu ter passado por esse processo de estágio dentro do meu programa, no final do programa, várias empresas. Eu tentava jogar para falar da minha experiência do Brasil, dos projetos que eu gerenciei. Ele falou assim, mas e no Canadá? Como que você atuou nos projetos aqui? Ele sempre puxava para a minha experiência no Canadá. Então, isso é uma coisa que quem está pensando em estudar também é um ponto importante a analisar o curso antes de decidir, né? Que eu acho que isso
vale a pena. Se o curso oferece ou não. Valeu a pena. Importante. Essa experiência canadense é uma coisa que a gente provavelmente vai falar aí, e realmente é uma coisa difícil de tirar ela do zero. Exatamente. É bem difícil. A gente já está recebendo algumas perguntas, daqui a pouco a gente vai partir para responder a todas as dúvidas de vocês, mas agora eu quero falar um pouquinho com vocês do que na opinião de vocês, o que é mito e o que é verdade no mercado de TI aqui. Vocês consideram que tem emprego garantido para TI no Canadá? Ou não? Isso é mito ou é verdade? Eu sou mais pro lado do mito, mas também tem um pouco da verdade no processo, porque é uma área que realmente está precisando de gente, mas é como a gente veio discutindo. Tem que ter experiência, tem que ser qualificado. Às vezes a falta de qualificação também acontece da contratação, mas sem a experiência você tem que ter tido um curso. Então, você terminou um curso, você vai entrar como desenvolvedor júnior, onde uma empresa quer desenvolver a sua carreira, aí a história muda um pouco de figura. E também não espere salários e não espere salários muito altos. Estou ganhando em dólar, mas você não pode pensar em converter. Acho que as pessoas têm muito disso, né? Porque está ganhando em dólar, as empresas são empresas ricas, porque estão num país rico, as coisas não funcionam tão assim. Existe também a malandragem ali de valores, né, em relação à sua experiência. Então, tem gente que tem a mesma experiência, ganha menos e acontece. Então, acho que nesse sentido é mito que é garantido, mas existe realmente uma boa chance de ter um emprego. Vou fazer uma outra pergunta. Eu queria que você respondesse, Jael. Qual cidade no Canadá é boa na área de TI? Você chegou a pesquisar isso antes de vir? Hoje, você vendo as vagas, tem alguma cidade que você diz assim, pô, além de Toronto, essa cidade também tem um bom mercado? Antes de vir para cá, a gente ficava pesquisando basicamente em Vancouver e Toronto. Tem muitas oportunidades na área de TI. E a gente optou por Toronto, e assim, eu pesquiso algumas cidades aqui perto e eu percebo que na região de Waterloo, que dizem que é o Vale do Silício daqui, tem uma crescente de vagas na área, não só TI, mas toda a área de tecnologia, toda a área da robótica, engenharia, enfim. Eu diria que, do meu ponto de vista, Toronto é um polo, e além das empresas que estão aqui no momento, ainda tem empresas que estão querendo vir para cá. Tem um projeto que está para se iniciar, que está envolvendo no Google, não sei se vocês já ouviram falar, que eles querem fazer um projeto que é uma cidade inteligente ali perto do Harbourfront. E se tudo funcionar, eles pretendem transferir uma das empresas do Google para cá, que vai ser um grande escritório, mas aí é o segundo passo. Então, assim, as muitas empresas... A Amazon também. Então, assim, eu diria Toronto. Eu considero Toronto um polo. Toronto está entre as 15 maiores cidades em crescente na área de TI. Então, o que você disse é verdade, a parte do Waterloo existe essa crescente. Kitchener também, que é muito próximo dali, também é uma crescente. E Toronto, sem dúvida nenhuma, na área de desenvolvimento, com certeza. Eu não sei na área de vocês, na área de desenvolvimento, sem a menor dúvida, é a melhor cidade para mim. E no ponto de vista de vocês, do que é mito e é verdade, qualquer cidade no Canadá é boa para a área de TI ou não? Pela palavra qualquer, eu diria que não também. Acho que pela palavra cara, acho que é muito forte. Né? Qualquer é muito forte, mas existe uma diferença grande de salário. Então, acho que na tua área também deve ser assim, na área de gerenciamento de projeto deve ser semelhante. Né? Na área da gente é assim, tem emprego, Montreal tem bastante emprego na área de TI, Calgary também tem, existe uma diferença de salário, também existe uma diferença de custo de vida. Então, é uma conta a ser feita. É aquilo que a gente tinha comentado e falar um pouco sobre isso. É mito ou é verdade? Tenho que ter a experiência canadense para ter um bom cargo? Começar? Com certeza. É mito ou é verdade? Absoluta, com certeza. Um bom cargo, com certeza. Com certeza. Não, para um cargo de entrada não é necessário, mas para um bom cargo, com certeza. A gente tem que passar por alguns passos e colocar a sandália da humildade de novo. Exatamente. E construir, lembrar que a gente está num país novo, está construindo uma carreira nova, então muita gente vem para cá para começar do zero. Então isso que você falou também é muito importante, das pessoas que, porque é TI, vou lá fazer um curso de TI agora no Canadá, porque lá vou ter sucesso.
tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes também aqui há muita igualdade entre os salários, mesmo que você não vá atuar em TI. Então, se você tem uma carreira que você até goste mais do que TI, aqui você vai ganhar praticamente a mesma coisa que TI, né? E às vezes vai entrar mais fácil, por mais que não seja às vezes um mercado aberto, mas por você já ter experiência naquela área, E que não vai tem exato, concorrência. isso. Eu não costumo desencorajar quem quer mudar de área, porém, você tem que botar na cabeça que é a mesma coisa no Brasil. Você estudaria TI no Brasil se tivesse emprego? Provavelmente não. Né? Então, por que você vai vir para o Canadá e vai mudar para a área de TI só porque tem vaga? E outra, o meu irmão imigrou anos atrás, não tantos anos atrás, mas tipo, acho que foi em 2010, se não me engano, que ele veio para cá. A realidade de TI na época era completamente diferente. Então, a gente está vivendo um momento muito bom agora de TI, Toronto está muito forte, e TI é uma área que a gente sabe que vai durar por um bom tempo, porque tudo é baseado em software e aí todas as áreas que envolvem isso, né? Mas agora está muito bom. Talvez mais na frente não esteja. E aí a pergunta fica, você mudou de área por causa de emprego, quando você terminar um college, se não estiver tão bom. Então, E essa questão, acho que decisão da experiência canadense com cargo, vai para aquilo que a gente estava conversando antes, você tá num cargo sênior no Brasil, mas aqui você é júnior. Às vezes você não vai ter a mesma linguagem do cargo aqui, né? Porque a gente estava conversando isso pouco antes da gente começar a live, eu queria que vocês falassem até um pouquinho sobre isso. O Rodrigo estava comentando que tem gente que vai aplicar para vaga até na empresa que ele trabalha hoje, e às vezes coloca como sênior, quando faz a entrevista, opa, não é bem por aí, e enfim, acaba perdendo a oportunidade de entrar na empresa pelo tipo de vaga que você aplicou, né? Eu acho que alguma coisa a ser explicada é o seguinte, no Brasil a gente tem muito da entrevista baseado na formação. Então, se você em Recife era muito comum acontecer, se você é um estudante da Federal e você é um estudante de alguma outra universidade paga, você já está atrás, com todo mesmo você tendo experiência, você está atrás aí 40%, 50% de uma chance de entrar numa vaga. Aqui em Toronto, no Canadá no geral, não funciona assim. Eles vão olhar para você primeiro pela sua experiência. Então, eles vão fazer perguntas no seu currículo baseado no que você fazia naquela empresa. Então, quais foram as entregas que você fez? Quais foram os projetos que você trabalhou? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Diferente completamente do Brasil, que vai dizer qual é o curso que você tem, qual é a formação que você tem, qual é a certificação que você tem. Eu participei de várias entrevistas aqui, já estou há 2 anos e meio, nunca me perguntaram por nenhuma certificação de absolutamente nada, mas perguntaram de experiência. Então, acho que tem que botar isso na conta. E o principal é, a gente no Brasil pode até ser sênior, a gente vai continuar sendo sênior aqui, mas a experiência canadense é o que determina a sua senioridade. Então, se você é sênior no Brasil, você quer achar uma vaga aqui, talvez você até consiga, mas você não vai começar como sênior, você vai começar mais baixo. Não porque você não tem a capacidade, você não tem conhecimento, mas é pelo fato da experiência canadense. Então, isso realmente faz uma diferença. Depois que você tem a experiência canadense, a evolução de carreira aqui é muito mais rápido, muito maior do que no Brasil. Isso aí eu acho que é assim que eu vejo, pelo menos. E só complementando também para o pessoal que está no Brasil, o que diferencia um pouco aqui por exemplo, um desenvolvedor sênior aqui, às vezes ele ganha mais que um gerente. Isso. Porque aqui o plano de carreira não é vertical, que nem a gente costuma ter no Brasil, né? Então, assim, se você pensa em vir para o Canadá, quero vir para cá para fazer um curso de gerenciamento de projeto, por exemplo, e eu sou desenvolvedor no Brasil, porque lá eu tenho mais probabilidade de ganhar mais, tá errado. Aqui, se você é um bom profissional e é um especialista naquilo, você com certeza vai ganhar até mais do que o gerente. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não perder um título também, né? Exatamente. Tem muito disso, né? Gerente, na área da gente, existe aquela hierarquia, né? Não necessariamente é na aqui função. não tem Então, isso. aqui não existe muito isso. Eu acho que a base de tudo aqui, pelo que a gente está falando, é realmente qualificação, né? Para as vagas. E mais um aí, o mito, ou é verdade, que eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim. Eu vou ficar rico na área de TI no Canadá? Adoraria. Adoraria. Sem dúvida, mas eu não sei, na área de desenvolvimento, se você tiver uma experiência legal, você consegue um salário bom, suficiente para ter uma qualidade boa de vida aqui. A qualidade geralmente já é mais alta, né, por conta do Canadá no geral. Mas rico, acho que você não fica da noite para o dia.
mas eu acredito que ainda assim é melhor do que no Brasil, sendo sendo. E vocês dois, o que acham? Um amigo meu me perguntou no Brasil se teria um emprego aqui para ele ganhar mais de 100 mil dólares assim que se formasse, porque assim, na cabeça dele, ter qualidade de vida no Brasil é ser rico. Então assim, você vai vir para cá, vai trabalhar na área de TI. Se você vai ficar rico, eu não sei. Mas se você se esforçar um pouco, o salário que você vai conseguir, vai dar uma qualidade de vida, você precisa ser rico. Exato. Agora, se você quiser ficar rico, eu acho que dentro da área TI ou fora, e se você tiver Depende a de você. capacidade... Aí depende da sua habilidade, e aí vai, né? Aí depende de você. Depende de você. Pode ser em qualquer área, né? Pode ser em qualquer área, exatamente. Inclusive... Eu acho que isso é um ponto mega importante a gente falar, né? Que, assim, o valor do salário aqui acaba não sendo muito importante, porque, assim, a gente tem um custo, talvez, menor de vida do que nos lugares no Brasil, né? Então, nosso dinheiro rende mais aqui. Tanto é que a pessoa que trabalha com cleaner, ela tem direito aqui a ter um carro, a pagar seu aluguel, enfim, várias profissões que não são equivalentes a uma... Não existe essa diferença absurda social. Absurda, Acho que é a base aqui, a principal é essa. Exatamente. Lógico que existem milionários, mas... Sim, Aí mas... são outras histórias, mas assim, normalmente... eu já escutei alguém me falando isso, não lembro quem, mas dizendo que médico aqui também não é feito no Brasil, que é aquela disparidade tão grande. Eles ganham bem, mas não é aquela disparidade tão grande. Né? Então acho que isso acontece muito em todas as áreas, não é só o Brasil, não é só TI também. Vou dar um exemplo aqui. O cara que trabalha com limpeza aqui, ele não vai andar de Volvo. Ele vai ter um Honda, um BMW. Mas assim, então, você precisa ser rico aqui para comprar um BMW. Entendeu? Porque o cara que vai estar na limpeza, ele vai ter direito a ter o carrinho dele, ele vai ter o Civic dele, se ele quiser ter um BMW, ele vai ter o BMW dele e viver a vida dele com um mínimo de qualidade. É verdade, com certeza. Tá. Vamos abrir para as perguntas. Eu já recebi algumas aqui. Vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Vou jogar aqui para os meninos algumas das dúvidas. Vamos lá. O Rogério, né? Eu acho que você, Israel, é de suporte, né? Ele perguntou, acho que você até já falou disso, mas só para a gente especificar essa dúvida. Você acha que é difícil encontrar a vaga no mercado de trabalho? Vamos falar um pouco de Toronto, mas se você chegou a olhar alguma outra cidade, você acha que pode ter mais oportunidade em algum outro lugar? Eu vou falar de Toronto, que é o que eu, inclusive, estou procurando no momento. Na área de suporte ao usuário em infra, difícil não é. Você tendo experiência no Brasil, tendo o idioma, tendo o visto de trabalho, você vai conseguir. E o network é muito importante também, uma referência importante, que eles consideram uma referência forte, digamos assim, uma pessoa que no mínimo esteja aqui no Canadá, é importante. Ou se for uma pessoa do Brasil, uma pessoa que fala inglês, porque eles podem ligar para pedir referências suas. Mas o que vai contar, o que vai ser muito importante é a hora que o cara ligar para você, como você vai atender, e quando você chegar na entrevista, a parte da entrevista focada na sua experiência de trabalho. Vai ser a chave. Excelente. Rodrigo, acho que essa daqui você vai poder responder melhor. O Alisson Franco, ele perguntou como é que está o mercado de desenvolvedor full stack aqui no Canadá e se ganha bem. O ganhar bem para ele considera 5 mil dólares canadenses por mês. É um salário real ou você acha que é difícil chegar nessa média e como é o mercado? O full stack developer aqui, ele tem uma grande chance, porque existe área explicando para quem não conhece o termo, é você trabalhar com o front-end e trabalhar com o back-end. Ou seja, você é considerado full stack porque você consegue lidar com as duas áreas. Existe mercado para isso. Meu primeiro emprego foi um full stack. Então eu ficava muito focado no front-end, mas existia a necessidade de codificar para back-end também. Então acontece disso. Questão de salário, a área de full stack aqui era muito forte. Eu cheguei aqui, meu primeiro currículo foi full stack, mas eu percebi que a área de front-end para o meu perfil era melhor. Eu já fui front-end por muitos anos antes de virar back-end, então eu voltei para essa função. E aí uma vantagem de quem é full stack é esse sentido.
e aí eu pude optar para onde eu queria trabalhar. Mas full stack tem bastante vaga. A questão salarial, $5.000 canadenses, pela pergunta, vai dar em torno mais ou menos de 90 a 100 mil dólares por ano. Então, tirando os impostos, tirando tudo, eu acho que vai ter em torno disso daí. É um salário já um pouco mais alto. Então, 5 mil líquido. exatamente, 5 mil líquido. É um excelente salário. Dá pra fazer uma brincadeira. Dá para fazer, um excelente salário. Então, 5 mil líquido significa quase 100 mil dólares, mais ou menos. E aí, 100 mil dólares já é um salário mais alto. Não é impossível, depende da cidade. Toronto, você consegue chegar mais perto desse valor. Em compensação, Toronto também tem um custo de vida mais alto. Então, se você tiver a expectativa de ter um salário desse em Montreal, por exemplo, se prepare bem, porque vai realmente precisar de muita experiência. Então, eu acho que um salário razoável para quem está chegando aqui em Toronto vai ser em torno de 65 a 75 mil dólares por ano. Só para o Vai pessoal dar 4 mil também dólares de tá em casa, né? Tá em casa, tá na live. Entender um pouco também dessa questão, porque assim, se você tiver um salário anual de 60 mil, aí você divide, dá 5 mil por mês aqui. Mas aqui o imposto é mais alto ainda que o Brasil, gente. Então, o que sobra líquido é bem E a regra reduzido. funciona mais ou menos até o Brasil. À medida que o salário sobe, você muda de faixa de imposto. Então, a sua faixa vai ser de acordo... Eu já estava conversando isso antes. A pessoa não necessariamente ter um salário mais alto significa que vai ganhar mais. Eu passei por isso. Eu tive o meu primeiro emprego e o segundo, eu tive um aumento de mais ou menos, não me lembro exatamente, mas acho que foram 10 mil dólares de diferença, 10 ou 15 mil dólares de diferença no ano. E na prática, mudou no meu mês pouco mais de 400 dólares. 300, 400 dólares. Ou seja, não é uma diferença grande. E o número na proposta eu fiquei maravilhado. Meu Deus. E em 3 meses eu consegui aumentar já 15 mil dólares na minha conta. E na verdade, não foi. Então tem que prestar atenção nisso. Então não necessariamente aumento significa ficar mais rico. Eu acho que você já falou um pouquinho que o mercado de gestão de projetos é aberto aqui, mas como você isso para brasileiros? A gente recebeu uma pergunta e a pergunta foi bem específica em relação ao mercado de gestão de projetos para brasileiros. Você vê, pelo até onde eu entendo aqui no mercado não existe muito isso, se você é brasileiro, indiano ou chinês, o mercado está ali, mas você sentiu alguma diferença por ser ou não brasileira? Eu senti, não por ser brasileira, mas sim pela língua. Porque, assim, quando eu cheguei, eu não tinha um inglês muito top. E também é uma coisa, quando você entra num ambiente de trabalho, o linguajar é diferente. Então, assim, não adianta você também passar um ano aqui tendo um inglês de rua e você entrar num ambiente que exige você falar um inglês formal dentro de uma empresa com várias pessoas com um linguajar lá bem avançado ou com nativos, e também não vai ser bem visto, porque você vai usar expressões e slangs, né? Então, assim... Aquelas velhas traduções de piadinha não funcionam. Exatamente. Esqueça isso, são coisas que... Na área de gerenciamento, eu acho que assim, o essencial é ter inglês avançado, bem avançado. Eu acho que isso é excelente. Eu acho que a importante colocação é essa, é que o inglês, sem dúvida, eu acho junto com a experiência, mas o inglês é bem importante para o mercado de vocês, né? Para o bom salário, já que todo mundo sempre pergunta em relação ao salário, para o bom salário, o bom cargo, enfim, para entrar no mercado inglês. Agora a gente está discutindo exatamente isso também, um pouco acho que na área de Priscila, né, Priscila? Existe muito a comunicação. Na minha, existe muita técnica. Então, acho que na sua também deve ser muito semelhante. Um misturado, eu acho. Eu acho que deve aceitar no meio, porque você tem o cliente dentro lá. Né? Então, no nosso caso, a gente não tem um cliente. Dependendo do nível que você tiver, não tem um cliente. Então, eu vejo gente que fala daquele inglês puxado ainda, difícil, mas está trabalhando, tem um salário bom. Então, existe essa chance. Agora, lógico, quanto mais bem preparado, você vai ficar melhor qualificado, lógico. Essa é a via de regra, não tem o que fazer. Mas existe também, para o pessoal não ficar muito assustado também. O meu inglês não era maravilhoso e eu consegui, e eu acho que as pessoas também podem conseguir. Não, é claro. Assim, lógico que depende da empresa também, da necessidade, né? Às vezes eles contratam um gerente de projeto que é uma empresa pequena, talvez não vai precisar de um inglês tão elevado, depende dos clientes.
clientes também que a empresa tem. Mas eu passei por isso por uma entrevista recentemente e deu bem a sentir que ela, assim, a entrevistadora me perguntou, como é que ela falou? Qual que são as suas fraquezas? Aí a gente já treina, né, que a gente nunca pode falar uma fraqueza real. Aí eu falei que eu era workaholic, né, que eu trabalho demais e tal, não sei o quê. E aí ela, logo em seguida, ela deu um jeito de falar assim, mas você se sente confortável, por exemplo, no writing, porque essa posição exige muito que você faça muita coisa escrita, não pode ter erro de escrita, nem no spelling dos nomes e esse tipo de coisa. Então eu senti assim que por ela ver alguns erros gramaticais da minha fala, ela já sentiu na preocupação de como que eu seria na escrita, né? Então aí eu falei, não, minha escrita é melhor do que a minha fala, porque eu fiz o college, então essa parte é até um pouco melhor. Mas eu acho que é isso, né? O inglês que depende do nível da empresa e depende da sua postura também, né? Com certeza. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, que ela é voltada para... Eu não tenho graduação, tenho experiência na área de TI. Como é isso aqui no Canadá? A gente falou realmente essa questão de eu sou da Federal no Brasil para entrar no mercado, o estudante está perguntando exatamente isso. Ele não tem nenhuma graduação, nenhuma certificação, nada na área de TI, ele atua no mercado de suporte no Brasil. Como isso é aqui no Canadá? Ele só com a experiência do Brasil, sem nenhuma formação, ele consegue entrar no mercado ou é um pouco mais difícil? Pela minha entrevista, pela entrevista de algumas pessoas que eu conheço, se ele tiver uma experiência onde, digamos, ele não tem uma certificação CCNA, uma certificação da Cisco, mas se ele provar durante a entrevista que ele domina o conteúdo da certificação, pela minha experiência, ele fica. Na minha opinião, eu acho que é muito difícil ele conseguir passar no skin, né, do software. Que quem analisa os currículos hoje não é mais uma pessoa, né? É um programa. Então, assim, se não está constando lá uma graduação na área, eu acho que você já fica bem abaixo para ser chamado para uma vaga. Então, assim, se você tiver uma pessoa que possa te indicar diretamente e aí você mostrar do que você é capaz numa entrevista, eu acho que aí você consegue, mas passar o seu currículo no computador lá no programa, eu acho bem difícil assim, na graduação. Lá na Capco, a empresa que eu trabalho, quando a gente faz as entrevistas, nenhuma hora a gente olha para a formação. Nenhuma hora. Porém, são duas formas de contratação que a gente faz. Existe você é formado, você tem experiência, esse daí vai passar em todos os esquemas, vai passar em tudo, vai chegar lá na entrevista com confiança. Mas existe também, eu contratei agora recém, eu não, né, que eu fiz a parte só da indicação, mas eu não faço entrevista quando a gente conhece, né? Mas eu conheço uma pessoa, mandei ele lá na CAP, mandei o currículo, ele tinha acabado de se formar no Centennial, ele era de outra área de engenharia, não tinha nada a ver com a área de TI e conseguiu a vaga. Mas aí, como ele conseguiu a vaga? Ele mostrou entusiasmo, ele mostrou que ele estava atrás da primeira oportunidade, ele esqueceu qualquer experiência que ele tinha no Brasil, ele mostrou esse sentido, essa vontade de trabalhar, então ele entrou. Existem pessoas com experiência que também naquela época foram e não conseguiram, mesmo com formação. Então não é regra, experiência eu acho, na minha opinião, é maior ainda do que a formação, mas é como você disse, hoje não é mais pessoa que analisa, não é uma pessoa mais que analisa o currículo, é um software. E aí você já começa a cair. Então talvez isso faça diferença. Ótimo. Eu acho então que você acabou de responder a pergunta seguinte que eu ia fazer, que é: eu me formei em TI no Canadá, as empresas contratam o entry level ou não? Como é isso? Lá na Capco existe muito, aqui acontece muito disso, eu acho, as empresas elas vão nas universidades e vão atrás dos co-ops e vão atrás das pessoas que estão se formando. Por que isso? Porque é uma chance que a empresa tem, vários motivos. Um deles vai pagar pouco. Isso que eu ia falar, baixar custo. Vai baixar custo. Não necessariamente vai ser pouco, literalmente pouco, mas talvez seja em torno de 55, 50 mil. Para quem não tem experiência, isso é um salário maravilhoso. É maravilhoso. Então, ele vai criar um mindset da empresa naquela pessoa. Então, ele vai formar a pessoa na área profissional
ele tem formação acadêmica, e aí vai entrar agora a questão profissional. Acontece muito na Capcom, esse que eu acabei de falar, o exemplo, foi exatamente isso que aconteceu. Ele não foi na universidade, mas ele está sendo formado pela empresa, na parte técnica. Então, eu acho que isso acontece bastante. Então, existe esse mercado, com certeza. E eu acho que isso que é o diferencial das entrevistas aqui, né? Que eles não perguntam só a sua parte técnica ou alguma coisa do tipo, principalmente quando não tem experiência, eles não estão buscando isso. Eu acho que a parte mais difícil para a gente aqui é que eles montam um cenário e te perguntam como que você agiria naquela situação. Então, a gente, já em português, é difícil a gente pensar na resposta correta, o que ele quer ouvir, né? Então, a gente pensar rápido e montar a resposta para esse cenário, essa aqui é a parte... Você acabou de dizer a palavra-chave, você disse o que é que ele quer ouvir, é exatamente isso. Não é a palavra, não é a melhor resposta, é a forma como você pensou para chegar naquilo. A gente falou minutos... Eu acho que se preparar para a entrevista, né? Você pesquisar mesmo, ir a fundo de, tipo... como é a entrevista dessa área no Canadá, ou enfim. Porque realmente a gente fala, mas eu percebo que o corpo do currículo é diferente, o formato de entrevista é diferente, então é realmente se preparar para a aplicação que você vai fazer. Os meninos estavam aqui falando que para cada vaga que eles iam aplicar, eles mudavam um ponto do currículo, porque para aquela vaga, aquela experiência não era importante, ou aquela linguagem não ia funcionar. Exatamente. Então, eu acho que é meio que isso, né? É você se realmente preparar para a vaga que você vai aplicar. Exatamente. Exatamente isso. A gente recebeu uma pergunta bem interessante aqui, que foi da Lisa, que é: para o mercado canadense, interessa mais um profissional especialista numa área ou um profissional bombril, aquele que faz um pouco de tudo? Eu diria especialista. Eu acho que isso serve para... Então, no Brasil é um pouco diferente, porque no Brasil existe aquela... meio que, não é explorar não, mas... não é exploração ilegal, digamos assim. Mas existe essa exploração nesse sentido. É cultural, né? Você cultural, fazer de tudo, você mostrar que você entende de tudo, você acaba que abre mais portas. Aqui isso já é um pouco diferente. Eu acho que existe a vaga para os dois, também na área de software, não sei nada de vocês, mas a questão de você ser especialista, sem a menor dúvida, aumenta seu salário, aumenta sua chance, aumenta sua visibilidade na empresa, aumenta tudo. Acho que... Como que era isso na empresa que você trabalhou? Depende muito da filosofia da empresa. Lá na empresa depende muito do cliente. Tem várias equipes, a gente tem uma equipe de telecom, tem uma equipe de servidores, então, em teoria, tinha muitos especialistas, né? Era tudo bem segmentado. Mas, na prática, se o cliente pedisse ajuda para trocar um ar-condicionado e pagasse, a empresa ia conseguir algum técnico para ir lá fazer. Eu acho que acontece muito isso também na área da gente. Acontece. Então, depende muito da filosofia da empresa. Na minha empresa, eu já vi algumas situações onde, por exemplo, o cliente precisava... A gente ia para fazer todo o layout da parte de TI e o cliente precisava de pessoas, por exemplo, para ajudar a mover mesas. E a gente chegou a mover mesa para o cliente, porque o cliente pagou a hora e o gerente aceitou e tudo certo. É perfil da empresa, exatamente. E como é que você vê onde você trabalha hoje? Hoje eu estou numa área mais específica, né? Mas assim, no processo de entrevistas, eu reparei que realmente depende da cultura da empresa. E como eu já passei eu já fui desenvolvedora, depois eu já fui analista, e eu estava aplicando no começo só para cargo gerencial. Então, assim, quando eu tocava num assunto que eu já tinha passado anteriormente porque no meu currículo não estava só voltado para aquela vaga, né? E aí eu tocava no assunto que eu já tinha sido da parte técnica, que eu gosto de estar perto do time e tal. Então eles, você já foi desenvolvendo e qual linguagem? Então assim, eles gostam muito de brasileiro, porque geralmente a gente vem multitarefa. Isso é verdade. Eles gostam do perfil, porque sabe que a gente, diante de um cenário, a gente vai conseguir se sair do outro lado. Então eles gostam dessa nossa cultura, mas provavelmente quando vai atuar aqui a gente vai ser bem mais especialista. Acho que a maioria das perguntas a gente já foi respondendo durante a conversa, então tá faltando aí uns minutinhos para a gente encerrar. O que vocês têm aí, cada um, na sua área para dar de dica, né? Para quem vai aplicar uma vaga, para coisas extras, né? A gente sabe que o currículo é importante, que a qualificação é importante,
mas aqui funciona bem o LinkedIn, funciona bem as job banks. O que vocês teriam para dar de dica para quem tem interesse de entrar no mercado de TI por aqui? Bom, eu diria, organize seu LinkedIn, é a primeira coisa a ser feita. A gente, aqui eu percebi muito que, a gente no Brasil, a gente tem muita cultura Facebook, que significa que no LinkedIn você conhece a pessoa, você quer adicionar aquela pessoa porque você conhece a pessoa. Eu acho que funciona assim. Aqui não é tanto assim, você vê, é muito comum você ver gente, recrutador ou pessoas da área lhe adicionando para criar networking. Então essa é uma grande ferramenta de criar networking e isso funciona muito, o networking a gente sabe que aqui é muito forte. Então acho que LinkedIn seria uma. E eu diria também o seguinte, não aplique para todas as vagas. Aplique para a vaga que você de fato se interessa, de fato você acha que vai se dar bem naquela entrevista. Porque você pode estar queimando uma carta, jogando fora uma oportunidade futura, porque você já aplicou, fez uma entrevista mais ou menos, porque não estava tão interessado, e aí você entra como se fosse uma blacklist deles e você termina não voltando. Acontece muito isso, e eu acho que eu diria isso, LinkedIn, foca na área que você quer e vai na fé, não tem errado não. E você, Jair, o que tem para dar de dica? Eu diria, se você está no Brasil ainda e não tem um visto de trabalho, então evite ficar aplicando para vagas e fazer entrevista, porque você vai bater no ponto no final que é não ter um visto de trabalho. Talvez seja até no começo, e você vai gastar como ele falou, gastar um cartucho. Então, vá no LinkedIn das pessoas que estão aqui, estão trabalhando na área que você quer trabalhar, veja como elas organizam o LinkedIn. Procure vagas na internet e veja as palavras-chave que as pessoas colocam nas vagas, que é o que eles querem. Que, como ela falou, se essa palavra-chave não tiver no seu currículo, provavelmente você nem vai passar pelo filtro e seu currículo não vai chegar na mão do entrevistador. Então, e tem que ver o que é que as vagas estão pedindo a nível de experiência e certificação. E se você não tem, corra para adquirir aquilo que a vaga quer. Seria o primeiro passo. Depois você vai lapidando o idioma e procurar network aqui. Mas o primeiro passo é ver qual é a vaga que você quer, ver o que é que a vaga está pedindo e tentar adequar o seu LinkedIn, o seu currículo o máximo possível para dar um match. Eu acho que seria o grande primeiro passo. Excelente. E você, o que tem para dar de dica? Eu acho que assim, concordo plenamente com o que os meninos falaram, mas a dica que eu dou é assim, estude o Canadá. Venha para cá para trabalhar com TI porque você quer morar no Canadá, não pela TI. A TI é igualzinha aí. Temos os mesmos problemas, é tudo exatamente igual, só que agora é em inglês, o que torna um pouco mais difícil para a gente. Mas venha por causa do Canadá. É uma coisa super engraçada que eu achei super estranho, que é o tal da cultura do café. Que o canadense ama café. E uma forma de eles fazerem network é ele te convidar para um café. E assim, não é nada extra do que você sentar por 15 minutos, fazer uma mini entrevista com alguém que pode te conectar com outro lugar, ou às vezes até com os recrutadores mesmo, eles já sugerem isso, vamos marcar um café. Você conhece a pessoa e ela já te sugere, vamos marcar um café. É a coisa mais estranha, assim. Mas esteja pronto para enfrentar isso. São muitas etapas que a gente tem que passar aqui no Canadá para conseguir chegar no mesmo nível que você estava no Brasil. A não ser que você seja muito, muito bom já no Brasil e tenha um inglês top. Então, provavelmente, quando você chegar aqui, você vai já estar equivalente ao mercado, né? Então, você já está muito bom no mercado. Mas eu acho que a dica mais importante é isso. Venha pelo Canadá, não pela TI. Excelente. A gente está encerrando a nossa live. Se a gente não conseguiu responder a tua pergunta, pode deixar aí no próprio vídeo da live. A gente entra em contato com vocês por e-mail. Queria agradecer aos meninos pela participação. E até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Rabonjour.